Estamos felizes, irmão, nesta noite de poder estar aqui nessa grande festividade. De ver como Deus tem tratado, né, a sua igreja. Ontem eu estava glorificando a Deus pelo tema da igreja de ontem, porque foi um tema também que só Deus, né, chamando a igreja de uma responsabilidade. Chega aqui hoje, né, mais uma responsabilidade a qual o Senhor tem chamado a atenção. E foi dito desde ontem e pelo jeito a semana inteira. Porque Deus tem martelado nas igrejas todas, aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que têm ouvido o Senhor falar, chamando a igreja um compromisso de exercer, aleluia, o chamado, louvado seja Deus, e se disponibilizar, né, de tomar uma atitude do nosso compromisso com Deus. Eu estava ouvindo aquela pastora falar que ela diz que ela tem uma cara feia, não tem mais cara feia, né? Ela tem a cara fechada, mas o coração é imenso. E é difícil, irmão, lidar. Quem faz a obra social sabe que é duro, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no tempo, quando a gente vai falando, abre Atos. Quem faz a obra social sabe que não é fácil. Vai fazer 5 anos que eu faço a obra social, trabalhando com casas de recuperação, levando alimento para as pessoas sem teto, não tem roupa, não tem comida, não tem nada. E muitas vezes, irmão, a gente não encontra mão de obra para fazer. A gente corre atrás, anda. E muitas vezes a gente leva, chega lá, as pessoas não querem nem ajudar. E é difícil, né? E tem sido assim um trabalho muito gostoso. A gente chora, a gente ri, tudo acontece. Mas o Senhor tem abençoado, porque através desse trabalho, o Senhor tem resgatado as vidas, transformando em pastores, missionários, evangelistas, né? Eu digo para você, irmão, é um trabalho árduo, mas se você quer vitória, você tem que botar a mão no arado. A gente, como igreja, não pode se esquivar, fechar os olhos, dizer não, fingir que não está vendo. A gente tem que fazer alguma coisa. E se está nas tuas mãos para fazer, vamos lá, fazer algo para a obra do Senhor. Então o Senhor tem nos chamado ao compromisso. E gostaria de nesta noite, vamos nesta noite abrir o nosso coração, continuar abrindo, porque eu creio que o nosso coração já está aberto. Aleluia! Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cabe a cada um de nós, aleluia, tomar uma atitude e fazer a sua tarefa. Aleluia, Atos 9, para a nossa meditação, versículo 36, que é o tema das nossas irmãs que Deus colocou no seu coração, que o Senhor possa falar. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vejamos, querido, que essa mulher, a discípula, aquele que é discípulo, aprende com o mestre. E eu tenho certeza que o nosso mestre só ensina coisas maravilhosas para cada um de nós. Mas basta que cada um de nós venhamos exercitar e queremos também aprender com o Senhor e colocarmos em obra. Porque a caminhada do mestre foi maravilhosa, mas sabemos que cada discípulo agia de cada maneira e aprenderam com determinadas situações. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes precisamos passar por situações para aprendermos a ser fiel ao Senhor, para deixar o Senhor nos usar da maneira que Ele quer, para termos ferramenta útil nas mãos do olheiro. Dorcas tinha, irmão, algo importante, algo maravilhoso e algo que não pode desaparecer, que é o amor. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabemos que com o tempo o amor de muitos esfriará. E eu costumo dizer que eu não quero estar dentro desses muitos que esfriarão no amor, porque se não tiver amor, irmão, ficará impossível fazer a obra de Deus. Porque se não tem amor, não tem sentimento, não tem vontade, aleluia, você não se apega, você não tem nada que te desperta. É necessário o amor. E esse amor precisa fluir dentro de cada um de nós, dentro de cada igreja. Louvado seja Deus, que tem nos chamado, que Deus tem tocado. Não tampe seus ouvidos para o Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes somos incomodados pelo Espírito Santo, mas nós queremos dizer, não estou ouvindo. Aleluia, Deus tem um chamado para cada um de nós. E Dorcas tinha o seu chamado, Dorcas tinha um grande amor. Aleluia, Dorcas tinha algo especial de Deus. E desse amor, aleluia, veio algo importante, o grande amor por outras pessoas, querido. Se esse amor não fluir, você não consegue amar, você não consegue amar outra pessoa. Se existe esse amor por uma outra pessoa, aleluia, porque surgiu algo de Deus no teu coração. Aleluia, Deus levantou Dorcas, aleluia, dos mortos pela sua compaixão, pelas pessoas que se lamentavam da sua morte. É lamentável dizer que muitas vezes nós não sentimos falta de alguém em nosso meio, porque
Mas Dorcas, quando faleceu, correram, os discípulos pediram para anunciar e que Pedro corresse até o encontro para que orasse, para que ela ressuscitasse, porque aquela mulher era um diferencial. O que nós precisamos no dia de hoje é ter referencial, o diferencial entre nós, em nós cristãos. Louvado seja o nome do Senhor, que sejamos diferentes, que sejamos pessoas especiais, movidas pela mão de Deus, o coração de Deus, para fazer algo, aleluia, além das coisas normais desse mundo. Aí aqueles amigos, aleluia, que aquela mulher tinha, eram pessoas que eram pobres, eram pessoas que eram viúvas. Sabemos que estamos no dia em que as pessoas querem se aproximar daqueles que podem oferecer. Dorcas era o contrário, ela que oferecia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor quer que cada um de nós venha oferecer algo que nós temos de melhor, porque Deus colocou. Eu não acredito, irmão, que você não tem algo de especial dentro de você para oferecer, para dar, aleluia, para instruir, para levantar, aleluia, algo dentro de cada um de nós é especial. Nesse porventura, nesta noite, é a sua dor, o seu talento, o seu chamado, aleluia, já morreu. O Senhor está dizendo: é tempo de você se levantar, é tempo de você se despertar, é tempo de você acordar, aleluia, porque muitos estão esperando pela sua atitude, muitos estão esperando, aleluia, pelo teu chamado, algo especial. O Senhor colocou nas tuas mãos para que seja concluído. Quantas vezes queremos entregar a nossa tarefa para alguém, porque achamos, querido, que alguém pode fazer, aleluia, no nosso lugar. Eu digo para você: pode até ser feito, mas aquilo que você não fez vai ser cobrado na tua mão, aleluia, porque Deus deu para cada um de nós uma responsabilidade. A obra do Senhor jamais vai parar, mas o Senhor irá cobrar cada talento que Ele entregou para cada um de nós, porque isso, aleluia, é coisa de Deus. Mas quantas pessoas têm jogado o seu talento fora, quantas pessoas têm dormido? Sabemos que Dorcas, aleluia, havia enfermado e ela morreu. Eu digo, querido, nesta noite, aleluia, que muitas vezes há muitos crentes que estão enfermos, que estão mortos espiritualmente e precisam se despertar, precisam ser curados para voltar à sua atividade normal. Quantas pessoas estão enfermos espiritualmente, quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quem está morto não está em atividade. Muitas vezes estamos em pé, estamos falando, mas estamos sem ação, estamos parados, estamos mortos, estamos sem motivação. E nessa noite o que o Senhor está dizendo hoje: temos que entrar em atividade, porque se você não entra em atividade, o inferno está entrando. E nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos tomar uma atitude. Nós tínhamos um olhar de amor, nós tínhamos um olhar de generosidade, porque se aquela mulher não olhasse com amor e generosidade, aquelas pessoas não clamavam que ela voltasse à tona, que ela revivesse, porque ela tinha algo especial. Eu começo a olhar para Dorcas, como uma mulher criativa, como uma mulher que progredia, como uma mulher, aleluia, que não parava na obra. Como que Deus dissesse para cada um de nós: ressuscitar a Dorcas é dizer que essa obra não pode parar. Nós temos muita coisa para construir, nós temos muita coisa para avançar, nós temos muitas coisas para fazer. Quantas vezes nós estamos querendo que já terminamos a obra? Eu digo que essa obra ainda não parou, ainda não terminou, e é necessário uma disposição para poder você concretizar a obra. Não podemos largar as coisas pela metade. Quantas pessoas começam, mas não conseguem terminar? Louvado seja o nome do Senhor. É fácil querendo começar alguma coisa, mas é difícil você enfrentar as lutas para tentar terminar o que você começou. E o Senhor está dizendo nesta noite: Ele é hoje começo, meio e fim. É necessário terminar, é necessário concretizar. Aleluia. Essa mulher aproveitou a sua rotina, aleluia, para poder ser bênção na vida de outras pessoas. A sua rotina não atrapalhou o mover de Deus. Quantas vezes nós colocamos desculpa na nossa rotina, porque achamos que dentro da nossa rotina não dá para fazer a obra, não temos tempo, não podemos ouvir, não podemos fazer. Mas dentro da rotina de Dorcas, aleluia, ela encontrou tempo para deixar Deus usá-la de uma maneira especial. A palavra do Senhor fala que Dorcas fazia vestimenta, Dorcas fazia sua túnica, e quem faz túnica é aquele que costura. Dentro da profissão dela, ela conseguiu atender os pobres, ela conseguiu atender as viúvas, ela conseguiu atender os carentes, ela conseguiu passar o mais, aleluia, do que uma vestimenta. Ela passou algo espiritual, um revestimento. Eu digo, querido, nesta noite, quantas vezes nós achamos e pedimos ao Senhor que precisamos de coisas das partes para poder fazer a obra, mas Dorcas, com a sua simplicidade, aleluia, ela deu o que o povo precisava. Louvado seja
igreja. Nós precisamos ver as pessoas diferentes. Nós precisamos ter atos diferentes. E Dorcas tinha algo diferente, porque aquela mulher movimentou toda uma cidade por causa da sua vida. A falta dela, aleluia, foi pedida para que retornasse. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas 6, do versículo 9, aleluia, 10, diz a palavra do Senhor: não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia, não podemos deixar que a Dorcas que há dentro de nós venha morrer, porque se você tem um coração caridoso, aleluia, deixa o amor do Senhor entrar na tua vida, porque, querido, os outros irão sentir, aleluia, o teu sentimento, algo especial irá brotar. O que irá brotar, brotará de dentro para fora. Quantas vezes nós não damos valor ao dom que nós temos, ou não sabemos aproveitar o que vem nas nossas mãos. Dorcas aproveitou o seu talento. Dorcas aproveitou um pequeno instrumento, uma pequena agulha. Dorcas aproveitou um pedaço de tecido. Dorcas aproveitou uma linha, aleluia, para poder fazer o melhor. E através desse pouco talento, aleluia, aquela mulher soube aproveitar as almas. Ela soube falar, ela soube se expressar, ela soube dar mais o que aquele povo precisava. Dorcas tinha um diferencial tão grande que trouxe um destaque para aquele lugar, um destaque de separação. E o seu diferencial foi tão marcante, aleluia, que oraram, aleluia, para que ela retornasse. E além de orar, levaram o seu corpo, banharam o seu corpo, anunciando que o povo tinha com aquela mulher, deram banho no seu corpo, colocado num quarto separado, para poder orar na esperança que aquela mulher voltasse, que aquela mulher retornasse, porque aquela mulher era algo principal. Talvez alguém olhasse para ela e dissesse: essa aí é Dorcas, qualquer uma costureira, não faz diferença alguma. Mas para Deus, aquela mulher era algo especial, porque trabalhava com vida. E eu digo, querido, aleluia, que essa profissão dessa mulher é algo especial, porque ela tinha que ter muito carinho, ela tinha que ter paciência, ela tinha, aleluia, que fazer as medidas das pessoas, ela tinha que aprender a tocar nas pessoas. Como é que nós podemos tocar nas pessoas se temos outras pessoas? Aleluia, aquela mulher